Fala pessoal, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL e está começando mais um Giro de Quê? E hoje nós vamos falar sobre o famoso mútuo conversível. Mas tu sabe exatamente o que é e como ele funciona? O mútuo conversível é o instrumento de investimento mais utilizado no ecossistema de startups. E ele foi totalmente influenciado e inspirado no Convertible Notes, que é um instrumento de investimento utilizado lá nos Estados Unidos. E ambos têm o mesmo princípio, é fazer a conversão de um empréstimo em futura participação societária. Dessa forma, o investidor empresta um valor para a startup e vai utilizar esse valor para converter futuramente em participações nessa sociedade. Muito semelhante ao nosso debêntures conversíveis aqui no Brasil, mas tendo uma vantagem de ser aplicado em sociedades limitadas. Já que a debêntures não tem nenhum tipo de proibição de ser emitido em sociedades limitadas, mas, por incrível que pareça, nunca ninguém conseguiu aprovar ainda a emissão de debênture em sociedade limitada. Sendo assim, o mútuo conversível tomou conta do mercado de investimento em startup e se tornou o principal instrumento utilizado principalmente para investimentos iniciais até ali o pre-seed money, que é o investimento antes de operações maiores em série A, série B e série C. Mas qual é a vantagem de utilizar o mútuo conversível e não uma debêntures, que já é prevista na legislação brasileira? Até um tempo atrás, o mútuo conversível se disseminou mesmo sem ter previsões dentro da legislação, mas recentemente já há previsões no Marco Civil das Startups, onde faz a previsão do mútuo conversível, mas não dá exatamente como ele deve funcionar, pois esse já era um mecanismo extremamente difundido no ecossistema de startup. Mas uma das principais vantagens é manter a startup no nível de governança corporativa abaixo, já que ela vai se manter numa estrutura limitada, não sendo necessária se converter diretamente em uma SA no momento de investimento. Além disso, também é possível manter a startup no enquadramento do Simples Nacional, onde tem um mecanismo mais facilitado de arrecadação de impostos. Já para o investidor ele tem uma ótima vantagem, porque ele faz o investimento, mas ele não entra diretamente no cap table da sociedade, ou seja, ele não entra no contrato social imediatamente da sociedade. Isso tem a consequência de proteger o investidor sobre responsabilidades que recariam na sociedade, principalmente ali envolvendo fiscal e trabalhista. Mas o investidor ele não vai ficar eternamente fora do cap table, e agora eu vou explicar para vocês como funciona a timeline, todas as etapas de um contrato de mútuo conversível. Então a gente tem uma etapa ali da negociação entre a startup e o investidor, que parte para uma segunda etapa, que é o fechamento do contrato de mútuo conversível, a sua assinatura. Depois da assinatura, o investidor vai fazer o desembolso do investimento, seja em parcela única ou seja em várias tranches, ou seja, várias parcelas. Após o desembolso, até o momento de notificação do investidor ter o interesse em converter esse investimento em participação societária, tem um gap, e esse gap ele geralmente vai ficar ali em torno de 2 a 3 anos. Então o investidor aporta o valor e depois de cerca de 2 a 3 anos ele pode ver se a startup deu certo, se ela está matura o suficiente para conseguir absorver esse investidor. Se o investidor tiver interesse e a startup tiver madura o suficiente, ele vai solicitar a conversão desse investimento em participações societárias. Se a startup não tiver madura o suficiente e o investidor também não tiver o interesse, ele pode solicitar o pagamento desse empréstimo. Se ele solicita o pagamento desse empréstimo, essa operação contratual ela se encerrou. Mas se o investidor solicita a conversão em participações dessa sociedade, vai para mais uma etapa, que é a transformação dessa sociedade ilimitada para uma sociedade por ações, a famosa SA. Após a transformação em SA, o investidor vai utilizar esse empréstimo para fazer a integralização das novas ações que vão ser emitidas, que vão garantir ao investidor a sua participação na sociedade. Feito isso, é dado a quitação do mútuo conversível e parte daí para uma relação entre investidor e investida, não mais numa relação contratual do mútuo conversível, mas sim para governanças societárias, porque efetivamente nesse momento o investidor se tornou acionista da startup. Entendida a timeline, vocês podem se perguntar, mas por que a startup tem que se converter de limitada para SA? E a resposta é bem simples. A necessidade de fazer isso é por eficiência fiscal. Quando nós transformamos a startup de limitada para SA e utilizamos esse investimento para fazer a integralização dessas ações, é previsto expressamente que nessa operação não é necessário pagar os impostos federais sobre o ágio no aumento de capital. Mas Lion, o que é ágio no aumento de capital? Imagina que o investidor está investindo numa startup que tem um capital social de R$1.000 e ele vai investir R$10.000 para ter 10% daquela sociedade. Quando ele for fazer a conversão de R$10.000 para R$1.000, a sociedade vai aumentar o capital de R$1.000 para mais 10 mil,
totalizando 11 mil reais. Nesse formato, o investidor ele iria diluir muito os sócios fundadores dessa startup, mas ele vai usar os 10 mil reais somente para integralizar 10% das novas ações. Sendo assim, o preço por ação ele vai ser 10 vezes maior do que originalmente era dentro da startup. E essa diferença do preço ser 10 vezes maior é o que a gente chama de ágio no aumento de capital. E isso, numa limitada, incide os impostos federais de contribuição sobre o lucro líquido e também do imposto de renda. Já quando a gente faz isso em uma SA, esses impostos não são aplicáveis. Então tem uma enorme eficiência fiscal, por isso que o mútuo conversível primeiro se converte de limitada para SA e depois converte o empréstimo em efetivamente integralização das ações. Entendido isso, a gente tem que compreender como funciona a governança de um mútuo conversível. E aqui eu separo o mútuo conversível em 3 categorias distintas. O mútuo conversível simples, que simplesmente vai fazer a previsão do valor a ser investido e da quantidade de percentual de participação que o investidor vai deter após a conversão desse valor, desse empréstimo em participação. Tem um mútuo onde ele vai ter essa previsão, mais uma previsão de guidelines de governança corporativa que vão ser aplicadas na startup após a conversão. Então vai determinar de que forma vai ser o estatuto social, de que forma que vai ser o acordo de acionistas, quais são os direitos que o investidor vai ter quando ele se tornar acionista da sociedade, mas somente previsão de bullet points, de guidelines que vai determinar esses direitos que o acionista vai ter pós-conversão. E o terceiro tipo de mútuo é o que eu chamo de mútuo cheio ou mútuo completo, onde vai ter a previsão do valor a ser aportado, da participação societária que o investidor vai deter, mas também já vai trazer anexo a esse mútuo conversível todos os documentos de governança corporativa que vão ser utilizados pós-conversão. Então ali já vai ter a redação do estatuto social, já vai também ter a redação do acordo de acionistas e também outras políticas ou outras regras de governança que o investidor tem interesse após a conversão e ele se tornar efetivamente acionista. Essa diferença entre o mútuo simples ao mútuo cheio ou mútuo completo vai ser utilizada de acordo com o valor a ser aportado. Em valores menores, o mútuo vai ser mais simples. Em valores maiores, o mútuo vai ser mais cheio. Mas, Lion, quais são as principais cláusulas que vão constar dentro de um mútuo conversível? E aqui tem algumas que vão constar em todos os mútuos conversíveis, como o valor do investimento, o prazo de conversão e de que forma que vai ser a conversão desse investimento em participações societárias, os direitos do investidor antes de ele converter, e aqui a gente vai ter direito como preferência em novos investimentos, mecanismos de não diluição ou determinando como ele vai ser diluído, regras comuns como direito de confidencialidade naquela operação, não aliciamento do investidor, dos clientes ou funcionários da startup, eventual não competição do investidor com essa startup ou de investir em startups que sejam concorrentes dessa startup investida, e regras gerais de governança também que podem ser aplicadas, como por exemplo, o vencimento antecipado do mútuo conversível caso haja um evento de liquidez, ou seja, caso alguém tenha interesse em fazer a aquisição dessa startup antes do prazo de conversão do investidor. Então, nesse momento, o investidor consegue antecipar o seu investimento, entra para dentro da startup e já participa da venda dessa startup. E esse, pessoal, é um overview de como funciona o mútuo conversível. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou ter o prazer para responder para vocês, ou nos comentários ou em novos vídeos. Se você está acompanhando esse vídeo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!